Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula de matemática. Nessa aula de matemática de hoje nós vamos estar trabalhando com o assunto de permutação. É um assunto voltado aí para o PET 2 da primeira semana para os alunos do segundo ano do ensino médio do estado de Minas Gerais, ok? Então eu gostaria que vocês pudessem aproveitar bastante essa aula, assistam a aula pausando, fazendo junto comigo as atividades para que vocês possam ter uma melhor compreensão. Toda a atividade que vocês têm aqui, ou toda a explicação e exemplos, é baseada na apostila do PET, então acredito eu que vai ajudar muito vocês para que vocês possam estar estudando, ok? É lógico que a melhor forma seria nós estarmos aí em sala de aula, mas infelizmente como isso não é possível, a melhor parte que é lecionar está com vocês, nesse momento não estamos aí podendo, né? Mas vamos tentar aproveitar e chegar até vocês dessa forma. Eu espero que eu possa estar ajudando e contribuindo de uma melhor forma o aprendizado de vocês, ok? Então, permutação. O que vem a ser a permutação? Então, nós temos que permutação, segundo o dicio.com, ato ou efeito de permutar, permuta, transposição, recíproca de duas coisas, troca. Vamos fixar nisso aqui. Troca, fazer uma mudança de ordem. Então, isso que é permutar. Então, nós vamos trocar, fazer mudanças de ordem, ok? Aqui é um resuminho que vocês têm lá na apostila. Nessa semana você aprenderá a conhecer as possibilidades distintas de ordenar ou sequenciar os elementos de uma coleção e obter a quantidade dessas possibilidades, que é uma importante técnica na resolução de problemas que envolvem cálculo de probabilidade. Então vocês vão observar que está bem aí fidedigno a apostila aí do PET para ajudá-los a compreender melhor. Vamos pegar aqui as letras A, B e C. Se eu tenho as letras A, B e C, eu quero permutá-las. De quantas formas será que eu consigo permutar as letras A, B e C? Então nós temos aqui A, B, C, a ordem que ela já está. Podemos ter A, C, B. Depois eu tenho B, A, C. BCA, observe que eu fiz toda a permutação começando com A. Agora eu vou fazer todas começando com B. E por último, falta fazer todas começando com C. Então, CAB e CBA. Ok? Ou seja, com as letras A, B e C, nós conseguimos fazer aí 6 permutações. Cada uma dessas seções é chamada de permutação das 3 letras, ou seja, mudança. Cada ordem que se dá aos objetos é chamada de permutação simples dos objetos, ou seja, uma mudança simples. Porque mais à frente a gente vai ter algumas coisas mais interessantes aí, como eu costumo dizer para vocês, um pouco mais divertido. Formar os anagramas da palavra Lia. Então, se eu quero formar anagramas com a palavra Lia, ou seja, tentem fazer aí, pausem o vídeo e façam antes que eu passe aqui para vocês. Então eu tenho a primeira Lia, depois Lai, Ali, AIL, IAL, ILA. Observem que eu tive duas começando com L, duas começando com A e duas começando com I. Então o ideal para você não errar é sempre tentar fazer quantas que eu tenho começa com L, quantas com A e quantas com I. Façam todas primeiro, depois você muda a letra de início. Formar os anagramas da palavra Luiz. Então, primeiro passo, vou pegar a palavra Luiz. Quantas outras será vai começar com L? Vamos fazer as que começam todas com L primeiro, ok? Então eu tenho aqui o Luiz, depois eu tenho o Luiz, Luize, Liuz, Lizu, Elizil, Elizui. Opa! Observe então que nós já tivemos aqui todas que começam com L, ou seja, eu tive aqui um total de 6 anagramas que começam com L. Professor, o que é um anagrama? Anagrama é quando você faz a mudança da letra de um determinado alfabeto que, mesmo que não tenha sentido na linguagem usual, você fez a mudança dessas letras, ok? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Lzil. Não tem um sentido para nós, mas não deixa de ser um anagrama com essas 4 letras. Depois nós vamos ter aqui
começando com U agora. Ulis, ULZI, Uzina, ULZ, UIZL, UZIL, UZLI. Ou seja, encontrei 6 começando com 1. Agora vamos começar com I. Iluz, ILZU, IULZ, IUZL e IZUL. E fechando com IZL1. Ou seja, eu tenho aqui 6 anagramas começando com a letra I. Agora começando com a letra Z. Zelu, Zelui, ZILU, ZIU, Zuil, Zuli, e por aí nós terminamos. Então, conforme eu disse para vocês, o que é um anagrama? Anagramas são as palavras formadas com as mesmas letras da palavra dada. Tais palavras podem não ter significado da linguagem comum. Então, só fixando aí para vocês o que é um anagrama, né? Dando continuidade, vamos agora pensar nas permutações. Fazer uma permutação com uma letra com 4, com 3, no caso, com um elemento com 4 letras, 3, 4 números, é mais simples, dá para demonstrar todos. Mas e quando eu for trabalhar com números maiores, com letras, com palavras com letras maiores? Como que eu vou fazer? Eu não vou ficar fazendo, por exemplo, vai ter anagramas, vai ter conjunto de palavras, aí no caso uma palavra que vai dar um conjunto de 120 anagramas. Imagina o quanto de tempo eu vou demorar para fazer isso. Então, existem algumas técnicas que nos ajudam a descobrir a quantidade e muitas vezes até descobrir quantos que começam com uma determinada letra, terminam com outra. Isso a gente vai descobrir e vai facilitar a nossa vida, ok? Vamos ver quando que procede, então. Vamos pegar aqui primeiro... Opa, acho que eu passei aqui. Exemplo, quantos são os anagramas da palavra calor? Então, a palavra calor ela tem 5 letras, ok? Se ela possui 5 letras, o que nós vamos observar? Eu vou escolher a primeira letra para formar o anagrama. Então, eu posso começar com C, eu posso começar com A, eu posso começar com L, eu posso começar com O e eu posso começar com R. Ou seja, eu tenho 5 opções para começar o meu anagrama. Então, eu tenho aqui 5 opções de escolha. Vamos imaginar que eu escolhi a letra C. Eu não posso mais escolher a letra C. Então, sobrou apenas 4 opções. Vamos imaginar que eu escolhi a letra A. Então, sobrou L, O e R. Então, agora eu vou ter 3 opções. E depois, se eu escolhi a terceira letra, por exemplo, o L, sobrou o E e o R, então a minha quarta opção só tem 2. E para fechar, só tem uma letra. Ou seja, na hora que eu vou formar o meu anagrama, na hora que eu escolher a primeira letra, eu tenho 5 opções. Na hora que eu escolher a segunda, eu tenho 4. Para escolher a terceira, eu tenho 3 opções. Para escolher a quarta, eu tenho 2. E para escolher a quinta, eu tenho uma opção. Para descobrir, então, quantos anagramas eu consigo formar com a palavra calor, eu vou pegar agora, pelo princípio multiplicativo, multiplicar 5 opções para a primeira escolha, 4 opções para a segunda, 3 opções para a terceira, 2 opções para a segunda escolha, 2 opções para a quarta escolha e uma opção para a quinta escolha. Multiplicando, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, vezes 2, 120 vezes 1, 120. Ou seja, eu vou ter 120 anagramas. Eu não vou pedir para vocês aí fazer os 120 anagramas, ok? Que a gente teria uma perca de tempo neste caso, ok? Então, como que eu posso utilizar para fazer então? Eu vou observando quantas letras eu tenho. Se eu tenho 6 letras, então eu vou ter 6 opções para a primeira escolha. Aí para ter 5 para a segunda. E assim por diante até você fazer todas as escolhas. Indicamos o número de permutação de 5 elementos diferentes por P de 5. Então observem que a palavra que nós usamos, todos os elementos são diferentes. Porque se tivessem um repetido, mudaria um pouco também da história, ok? Então nós vamos observar o seguinte.
eu vou pegar a permutação de 5, P quer dizer permutação, de 5, 5 elementos. Então, permutação de 5 elementos vai ser chamado de 5, esse ponto de exclamação é chamado de 5 fatorial. Okay? Então, eu tenho que a permutação de 5 é igual a 5 fatorial, que é igual a 120. Então, toda vez que eu for representar permutação, um exemplo, permutação de n elementos é igual ao fatorial deste elemento. Então, se eu tivesse 10, seria P de 10 igual a 10 fatorial. Se fosse 8, P de 8 igual a 8 fatorial. Mas o que é um fatorial, professor? O que vem a ser um fatorial? Então, fatorial de um número inteiro positivo, n, representado por n fatorial, é definido da seguinte forma. Então, n fatorial 1, se o n for igual a 1. Ok? Aí eu tenho n vezes n menos 1 fatorial, se n maior do que 1. Então, sempre vou ter que começar aí com um número 0 maior do que 0. Tem que ser um inteiro positivo. Okay? Ou seja, os números naturais podemos pensar aí de uma certa forma. Ok? Então, o que nós vamos ter aqui? 5 fatorial. Então, como que eu resolvo 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Então, eu sempre vou diminuindo 1. Então, ó, 5. Depois o 4. Por que 5 menos 1, 4? Por que depois o 3? 4 menos 1, 3. Por que depois do 3 vem o 2? 3 menos 1, 2. Eu sempre vou subtraindo 1. Por isso que a gente tem essa... Por isso que a gente tem essa ideia aqui, ó. N vezes n menos 1. Ah, se você fosse pegar o outro ponto depois, seria n menos 2. Depois n menos 3, n menos 4. Você sempre vai diminuindo isso para que você possa encontrar os elementos. Vamos observar aqui, ó, pela definição dada, temos ainda aqui, ó, o fatorial de 4. Vocês viram que o fatorial de 5 é 20. O fatorial de 4 ó, é igual a 24, porque 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. O fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1, 6. O fatorial de 2, 2 vezes 1 é igual a 2. E por definição, nós temos que o fatorial de 1 é 1. Ok? Note que pela definição dada não se estende ao zero, ou seja, a definição dada não nos diz como definir zero fatorial. Entretanto, será bastante útil atribuir um valor para zero fatorial, de maneira a simplificar as formas que futuramente serão introduzidas. Com esse objetivo, convenciona-se que o fatorial de zero é 1. Então, isso é muito importante. O fatorial de zero é igual a 1. E é muito comum a gente pegar na prova, quando vai fazer uma atividade, o pessoal colocar fatorial de zero igual a zero. Vamos pegar aqui alguns exemplos, então, para a gente colocar em prática o que a gente acabou de ver. Quantos anagramas da palavra Brasil? Então, o que eu vou observar? O Brasil ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 elementos. Então, eu vou fazer uma permutação de 6. Permutação de 6 é igual a 6 fatorial. Como que eu resolvo 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porque se eu for escolher a primeira letra, eu tenho 6 opções. Vou escolher a segunda, 5 opções. Terceira, 4. A quarta, 3. A quinta, 2. E a última opção, 1. Efetuando a multiplicação, nós vamos ter aí um total de 720 anagramas. Então, com a palavra Brasil, eu consigo formar 720 anagramas. Quantos são os anagramas da palavra calor que começam por consoante? Então, observe que agora eu coloquei uma regra. E quando você coloca uma regra, você tem que estar bem atento a ela. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Quantas consoantes nós temos aí? Então, nós vamos observar que eu tenho as consoantes C, L e R. Eu tenho 3 consoantes. Então, eu posso começar o meu anagrama com C, com L ou com R. Então, eu tenho 3 opções para iniciar. Se eu tenho 3 opções para iniciar, eu vou pegar 3 vezes a permutação de 4. Por que a permutação de 4?
eu tenho 3 opções para iniciar. Se eu iniciei, por exemplo, com a letra C, eu não posso mais usar a letra C. Então, se eu não posso mais usar a letra C, eu ia apagar aqui. Então, ó, eu não posso usar mais a letra C. Então, acabou. Se eu não posso usar mais a letra C da palavra calor, eu vou ter quais letras para poder utilizar? Eu vou poder usar o A, o L, o U e o R. Aí é a permutação de 4. Então, tinha 3 opções para iniciar. Não posso usar mais o L. Então, quem que sobrou para mim usar? O A, o L, o U e o R. Então, por isso que fica 3 permutação de 4. Então, que é igual a 3 vezes 4 fatorial. Então, nós vamos ter que 3 vezes o fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu vou ter um total aí de 24 anagramas. Opa, tá errado aqui, ó. Porque 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2, 72. Então, tem que multiplicar esse 24 aí por 3 ainda. Então, nós vamos observar aqui que nós vamos ter, aqui ainda ficaria então, ó, 3 vezes 24, ok? Então, que daria um total de 72 anagramas, ok? Então, nós vamos ter aqui ó, um total de 72 anagramas, ok? Aí vocês observaram que eu esqueci de multiplicar por esse 3 aqui, que é o 3 das 3 consoantes, ok? É uma referência onde eu usei para poder preparar essa aula. Eu espero tê-los ajudado um pouco. Qualquer dúvida aí os meus alunos podem estar me procurando para que a gente possa estar discutindo um pouco mais. É lógico que teria muito mais coisas para falar, para poder explicar, mas em uma videoaula a gente tenta priorizar aí por causa do nosso tempo para que tenha mais funcionalidade, ok? Mas qualquer dúvida, perguntem aí no vídeo que se preciso for a gente grava outros vídeos aí para que possa ajudar vocês. Até a próxima aula, bom estudo aí para vocês.